127. Amém, irmãos. Hoje, o tema da palavra é ser, ter e fazer. Semana Shekinah, né? O que somos, o que temos e o que fazemos, né, irmãos? Vamos ver a passagem é Salmo 127, versículo 4 e 5. Cento e 127, 4, 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Essa palavra é direcionada para a família. Da semana Shekinah, né? Essa é especificamente para a família. E eu lendo a palavra, ela está muito direcionada aos pais, né? Aos pais que cuidam de filhos, porque aqui os filhos são como flechas, né? Não é isso? A passagem que nós lemos. E a palavra ela está direcionada para isso. Só que enquanto eu fazia a palavra, o Senhor falava ao meu coração que tem pessoas na igreja que não têm filhos, né? E que não se casaram ainda, ou que às vezes casaram e às vezes se divorciaram, às vezes vieram para a igreja e nunca chegaram a ter um casamento, ou filhos, ou teve filhos, né? Ou a pessoa ela ainda está solteira e ela é filho. Amém? Todo mundo é filho? É, né? Todo mundo é filho. Então, eu vou direcionar a palavra para todo mundo, tá? Uma hora eu vou falar tanto para os pais como para os filhos. Amém? Porque eu achei tremenda a palavra. E é uma pena direcionar apenas para os pais. Porque eu lembro quando eu não era casada, e os pregadores, eles direcionavam as palavras para as famílias, e a gente meio que, os jovens, falar isso não é para mim, né? Mas isso não é verdade. Porque você é filho, irmãos. Todos nós somos filhos. E esse papel de filho é importantíssimo na nossa vida. Porque essa identidade de filho nos leva a ser um cristão maravilhoso. Amém? Muitas das vezes nós não nos comportamos adequadamente na igreja ou no trabalho porque não tivemos uma educação correta. Aí você fala, então meu pai não soube me educar? A culpa não é do seu pai. Às vezes ele não teve uma educação que cuidasse dele, que desse o cuidado certo para ele. Ele não tem culpa. Né? Eu estava conversando, não sei com quem, falei, minha mãe mesmo. Minha mãe, ela teve 17 irmãos. Como que a minha avó, em nome de Deus, ia ter condições de cuidar de 17 filhos, irmãos? E o que é pior, você sabe o que é pior? Os filhos iam tendo filhos, iam morando dentro da casa dela. Eu tenho uma tia que é 4 anos mais velha que eu. Que quando a minha mãe casou e me teve, ela tinha 4 anos. Eu lembro dela brigar com um Danone que minha mãe comprava para mim. Nós duas brigávamos pelo meu Danone. Ela é minha tia. Então, a idade é um negócio assim. Eu lembro que a mãe de uma das filhas dela faleceu, morreu, né? E a filha, ela criou como se fosse filha. Então, ela é minha prima. Só que eu cresci achando que ela era minha tia. Porque ela eu acho que Tia Vanilde é 4 anos mais nova que a senhora. A diferença era de 4 anos dela. A sobrinha dela tinha 4 anos de diferença. Igual eu com a tia Dete. A tia Dete foi a que fez esse mural aqui pra gente. A diferença nossa é de 4 anos. Então, fica um negócio muito assim. Minha avó, ela não teve condições de cuidar. Minha avó, ela não foi mãe, ela não foi vó, né?
ela não tinha estrutura mental, psicológica para cuidar de menino, porque era muita gente e não tinha condições financeiras. Aí você pega, aí no caso, minha avó, ela foi assim, provavelmente com ela foi do mesmo jeito. Aí a minha mãe, que teve um pouco mais de estudo, que envolveu mais com algumas outras pessoas, conseguiu dar uma educação melhor para nós. Mas mesmo assim, ela não conseguiu ser uma mãe presente da forma que deveria ser. Já eu, né, tento ser uma mãe mais presente, espero que isso vai melhorando de tempo a tempo. A gente vai tentando melhorar. Amém, irmãos? O que eu quero dizer? Você pode não ter tido uma criação. Eu nunca tive uma festa de aniversário quando eu era criança com bolo de aniversário. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, isso nunca me fez mal. Você sabe quando foi que eu fui perceber que eu nunca tinha tido uma festa com bolo, com não sei o quê, com não sei o quê? Eu lembro que eu estava fazendo curso de inglês, eu estava na faculdade, eu devia ter uns 23, 24 anos. E aí a professora falou assim, olha, tragam, porque a gente ia fazer um trabalho, tragam as fotos dos seus aniversários para a gente fazer um mural. Irmãos, em nome de Deus, eu fui lá na casa da minha mãe procurar as fotos. E eu fiquei... Uai, eu nunca tive festa, não. A falta que me fez, né, irmãos? O trauma que me causou. Aí eu falei, minha mãe nunca me deu festa. Aí eu fui lá, você nunca... Uai! Nunca, irmãos. Então, assim... Aí hoje, às vezes, né, eu falo... A gente nem sabe fazer para as meninas. Não sabe. Como é que faz, né? O bolo, o negócio, sabe? Eu vou olhar no YouTube, na internet, para ver como é que faz. Por quê? Não é uma coisa que eu, né, fiz, que teve, não sei o quê. Não. Então, assim, você, quando você lê a palavra, que você ouve sobre ser, ter e fazer diante de Deus, você vai ver o que você pode fazer. Amém? Melhorar aquilo que você não teve, porque eu vejo muitas pessoas presas naquilo que não teve. Aí fica, meu pai não me amou, meu pai nunca fez isso por mim. Às vezes, quando nós nos tornamos pais, nós percebemos o tanto que os nossos pais foram negligentes conosco, nós não sabíamos. Mas aí você pensa, quando eu tinha 6 anos, aí você olha seu filho de 6 anos todo abestalhado, quebrando tudo. Meu amigo, meu pai era muito corajoso, como é que deixava eu fazer aquilo e aquilo, aquilo, ainda mandava eu assim, assim, assado, e eu fazia, né? Mas meu filho de 6 anos dá conta de pôr uma calça, dá conta de ir no banheiro sozinho, limpar o bumbum, ele tem que ir lá. Então, assim, às vezes você fica pensando a diferença, né, dos negócios, mas isso não muda o que você deve ser. Porque a palavra nos ensina que Deus, Ele é perfeito e Ele chega na hora certa. Amém, irmãos? Você, hoje, tem que entender o seguinte. Tudo que passou, passou. Amém? Eis que tudo se fez novo. E você é nova criatura. Amém? Os irmãos creem nisso de verdade? Então, não se prenda naquilo que não foi feito para você. Ao contrário, seja o filho que Deus quer que você seja. Independente se seu pai foi o pai que ele deveria ser, ou se ele ainda não é. Ou a sua mãe. Amém? A consciência da palavra está em você. Fala assim, está em mim. A responsabilidade do conhecimento e do entendimento de Deus, fala assim, está em mim. Porque quem está aqui agora, fala assim, sou eu. Isso. Então, o que você aprende aqui, a responsabilidade é sua. E Jesus, ele nos ensina a ensinar com o exemplo. Não é com cobrança. Não é se sentindo mal. Porque às vezes eu vou falar aqui uma coisa que você deve ser. E você vai começar a pensar, meu pai, ou minha mãe, ou sei lá quem te criou, né?
e você começa a se sentir mal, porque você nunca teve aquilo. Não, irmãos, não é isso. Deus, Ele quer mudar, Ele quer quebrar o ciclo que Satanás tentou fazer na sua vida. Ele tentou destruir as suas emoções, ele tentou impedir você de ser uma pessoa próspera, ele tentou impedir você de ser uma pessoa que tenha relacionamento com ele, usando pessoas importantes na sua vida. E isso não vai te parar, amém? Porque você foi lavado e curado pelo sangue de Jesus. E hoje você é nova criatura, e você é filho de Deus. E hoje todo o poder, toda a capacidade, tudo que você pode fazer de hoje para frente, vem da parte do Senhor. E aquilo que o seu coração precisa, Deus vai suprir. Amém? E quando você é capaz de dar, impressionante, mesmo aquilo que você não tem, porque vem de Deus, irmãos, não de você. Deus te supre. Deus te preenche. Às vezes eu fico vendo, ouvindo, hoje mesmo eu estava numa confraternização dessa que o pastor Paulo falou, onde você vai e não acrescenta nada, porque não tem como, é impossível, ali não tem jeito. Eu estava numa confraternização dessa mais cedo, mas, irmãos, eu estava ouvindo, o que eu quero dizer? A respeito das músicas que eles estavam cantando lá, a letra das músicas, a falta, a carência, o vazio que deve ser preenchido com relacionamento, eros, com problemas, com dificuldades. E aí eu fico vendo assim, gente, meu Deus, que, né, a gente fica até querendo poder fazer algo, ajudar, mas ali não é a hora, né? Depois a gente resolve. Mas a letra da música mostra para você o coração vazio. E esse vazio, irmão, ele não é preenchido com relacionamento natural. Apenas Deus preenche você. E se você não tiver a presença de Deus na sua vida, você não consegue ter um relacionamento sólido com ninguém. Porque você transfere a sua carência para a pessoa e não tem ser humano que suporte essa pressão. Você não quer casar com uma pessoa para ser o pai dela que ela não teve, para ser o cuidador dela que ela não teve, para suprir as carências emocionais loucas, psicopatas que a pessoa tem. Você não quer isso. Você quer relacionar com alguém para ser feliz, né? Para compartilhar uma vida junto, para ter um propósito junto. E não para suprir a falta de amigo, a falta de família, a falta de conversa, sei lá o que a pessoa tenha. Não. Porque quem faz isso não são pessoas. É Deus. E a sua carência emocional faz com que você se apegue a amigo, se apegue a namorado, a sei lá o quê. E as pessoas não suportam isso. Não suportam, irmãos. É uma carga, uma responsabilidade muito grande. Ninguém consegue dar muito tempo. Vai enquanto tem interesse carnal. Mas depois de um mês ou dois, não quer nem saber. A grudeira, a pressão, o sufoco que a pessoa faz em cima, ninguém aguenta. Aí o relacionamento não dá certo. Então você precisa de Deus, amém? Você tem que se preencher com a presença do Senhor. E a falta da família, da presença paterna, da presença materna, tem que ser resolvida com o Senhor. Amém? E aqui o que nós vamos falar? Sobre filhos. Os filhos são como flechas. As flechas, irmãos, elas são criadas para um propósito. O design dela, o equilíbrio dela, a ponta dela, as peninhas ali atrás, o formato, ela foi feita para quê? Para ir para um alvo, amém? Você vê uma flecha, você já pensa em quê? Em alvo, é não? Tem que acertar onde com isso, né? Você já pensa, aonde que eu vou colocar essa flecha? E você pensa já no arco, já que tem que acertar. A flecha, ela tem um propósito. Filhos são como flechas.
Fala assim: eu sou filho. Amém? Se você tem filhos, você cria seus filhos como flechas. E você, como filho, também é. Você tem um propósito na sua vida. E os seus filhos devem ser criados para um propósito, para um alvo. Amém? Uma direção, um lugar. Todo o seu design existe para algo. Deus faz tudo com finalidade, com propósito. Às vezes você fala: eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada. Isso é conversa do capeta na sua cabeça. Deus, Ele não é qualquer um, não. Ele sabe o que faz. Ele é responsável. Deus é Deus. E quando você se olhar no espelho, não banalize o que Deus fez. Amém? Porque você é propósito de Deus. Ele pensou em você. Quem já leu o Salmo 139 aqui? Irmão, se não, anota aí e lê. Leia, releia e acredite nisso, porque a Bíblia fala que você foi formado por Deus. Ele te projetou, Ele sonhou com você, Ele desejou que você nascesse. E isso está em Salmo 139. Não desista nunca de viver, porque a sua vida não te pertence. A palavra do Senhor nos ensina que nós fomos comprados, amém? Por um alto preço, não é? Pelo preço de quem? Da vida de Cristo, irmãos. Jesus, Ele deu o seu sangue por nós, para que hoje nós pudéssemos ter o quê? Vida e comunhão com o Pai. Amém? Bom, as flechas, irmãos, elas são feitas minuciosamente. É um trabalho artesanal, feito com muita atenção, com muita disciplina, com muita organização. Então, as flechas na Bíblia, elas são comparadas com filhos, por quê? Porque o propósito da criação de um filho é para que ele seja uma flecha, ele atinja um alvo, amém? Aqui, essa palavra, ela foi baseada no livro de Luciano Subirá, do pastor Luciano Subirá, Como Flechas. E nesse livro, ele fala sobre 3 pilares, que é ser, ter e fazer. E nós vamos comentar sobre esses 3 pilares do livro dele, amém? O ser, como já diz, né? No livro diz assim: ensina os filhos a respeito de quem eles são em Cristo. O que você é em Cristo? Quem você é em Cristo? Nós sabemos que fomos salvos, amém? Todo mundo sabe disso? Todo mundo sabe que Jesus veio à terra, viveu na terra para quê? Para que ele morresse, desse a sua vida por nós, para que nós pudéssemos viver através da vida dele. Amém? E vivêssemos na terra dessa forma. Só que a palavra de Deus nos ensina que toda a vida mundana, ela não pertence mais a nós. Mas olha para o seu irmão aí, pergunta para ele: você vive no mundo? Você vive no mundo? Responde, vive ou não vive? Você vive aonde? Engraçado, né? Uma vez eu falei para uma amiga assim: não, mas é coisa do mundo. Ele: e você é extraterrestre? É porque a pessoa é natural, ela não tem consciência de mundo espiritual. Ela tem razão. Nós não somos extraterrestres, amém? Nós vivemos ainda por aqui. Mas nós entendemos que a palavra nos fala que nós somos cidadãos de onde? Cidadão. Cidadania fala de cultura, de leis. E de leis e responsabilidades que nós temos. Cidadania fala disso. Quando ele fala cidadão do céu, você pensa em salvação. Ai, estou livre do inferno. Né? Você já pensa, brasileiro é bem por aí. Eu falo, não é que
O mundo inteiro, quando é crente, pensa isso. Não, isso é coisa de brasileiro. Ele gosta de se dar bem, né? Me dei bem. Ah, eu sou cidadão do céu, né? Entrei. Mesmo não merecendo, agora eu estou lá. Pá, isso é coisa de brasileiro. A gente tem isso, né? Isso é cultural. Temos que aprender que temos responsabilidade, irmãos. Brasileiro, ele não entende que Brasil existe lei também. Apesar de ser uma bagunça, mas tem lei, irmãos. Cidadania requer responsabilidade do cidadão. Amém? Então, entenda que quando você é resgatado das trevas para o reino da luz, reino, existe leis que devem ser seguidas. Porque as leis do céu são diferentes das leis da terra, dos homens. E nós não queremos obedecer ninguém, nem terra, nem céu. A gente quer ficar de boa. Quem favorecer, você está indo. Nem de cá, nem de lá, nem de cá, nem de lá, nem de cá, nem de lá. Não pode. Ah, porque eu sou filho de Deus. Ah, porque Deus me ama. Ah, porque Deus é amor, irmãos. Conversinha fiada. Não é assim que funciona o ser. O ser fala de uma identidade do céu. Amém? E para você poder criar flechas em aljavas que vão acertar o alvo para Deus, você precisa saber quem você é. Você também precisa ser uma flecha. Como você vai fazer algo que você não sabe? Então você precisa saber. Você precisa dessa identidade. Mesmo que ninguém teve esse cuidado com você, agora você precisa saber. Porque vai parar aí. De agora para frente, você vai ser um formador de flechas. Amém? Amém? Fala amém. Ó, corda. Entenda, isso fala de identidade. Você ser filho de Deus, resgatado das trevas por Cristo, fala de uma identidade. Cidadão do céu, ele tem uma linguagem, ele pensa de uma certa forma e ele se veste de um jeito diferente. Ah, eu visto saia, eu não passo maquiagem. Não, irmão, isso é doutrina. Você se veste para Deus, é diferente. O mundo é muito sensual, vive para sexo. Nós não vivemos para sexo. Nós vivemos para Deus. As pessoas se vestem ou porque ama muito uma determinada linha ou de banda. O pagodeiro, você olha nele, é um pagodeiro. Quem gosta de futebol, você olha nele, você já sabe que ele gosta de futebol. Veste tudo de roupa de futebol. A pessoa gosta de rock, você olha nele, você sabe que gosta de rock. Se ele gosta de, sei lá o quê, de funk, você olha nele, você sabe. Esses dias, eu falei para a Samara, eu acho que essas meninas estão pintando muito cabelo de azul. Ela, mãe, isso é o TikTok. Eu não sei, eu não tenho TikTok, então eu não sei. Mas sempre tem algo fazendo a pessoa se vestir, ter uma linguagem, uma aparência, porque ela segue determinada coisa. Quando eu falo de roupa, eu estou falando porque Deus, Ele direciona a sua aparência. Quando você fala, quando as pessoas olham em você e quando você se comporta, a pessoa percebe Deus em você. Assim como você olha na pessoa e sabe que tem um TikTok dentro dela. Você sabe. Ah, aquilo ali é um vídeo tal. A pessoa faz, sei o quê, não sei o quê. É um vídeo tal, meme, não sei o quê. Você já está ligado, porque você vê também, né? Você sabe. Entende a referência. Como diz a Samara, entendeu a referência? Ah, estou entendendo. A referência. Né? Por quê, irmãos? Porque as pessoas estão com a cabeça naquilo. Direcionada, o coração naquilo. Aí acaba que o que entra no coração
vem para ela. Ela não vira uma flecha, ela vira qualquer coisa, menos uma flecha. Você olhou nela, você já sabe o que ela é. Então, ser é importantíssimo. É o que direciona você por inteiro. E aquilo que entra na sua cabeça muda você, a sua personalidade. O que você ouve, o que você pensa. Por que que crente não pode ver pornografia? Por causa disso, irmãos. A pornografia muda o comportamento e a linguagem e as roupas da pessoa. Ela não se controla. Irmãos, eu estava atendendo uma senhora, eu acho que ela devia ter uns 60 anos hoje, essa semana. A loja fechou e essa pessoa ficou na minha mesa. E eu estava ali atendendo, e ela fazendo um plano e conversando. Ela falou, esse aqui é meu marido. Puf, colocou assim, tem um acrílico, né? Aí eu estava digitando, calada, eu não estava falando nada. Os irmãos, eu sou de muito pouca palavra, eu não gosto muito de conversar assim quando eu estou trabalhando, porque senão me atrapalha. E a pessoa mostrou, esse aqui é meu marido. Eu, tá, parabéns, seu marido. Ela, não, parabéns não, a gente não se relaciona como homem e mulher. Aí eu estava digitando, eu olhei nela, tipo, o que eu tenho a ver com isso, né? Aí eu, tá, continuei, né? Aí ela, não, a gente não se relaciona. Aí eu estava falando para ele, né? Eu vou namorar outra pessoa. Aí eu, gente, o que essa mulher está falando? Aí ela, não, porque eu estava vendo um amigo nosso que vai lá em casa, e ele é casado, e ele namora outras pessoas, mas ele não quis namorar o casal também. Aí eu falei, peraí, só um minutinho. Levantei, saí da mesa, fui lá para dentro, falei, meu Deus do céu. E ela acha isso normal, gente. E eu tinha que me recuperar para ver o que eu ia falar para aquela senhora, na minha mesa, falando aquele tanto de pornografia, como se tudo fosse normal. Ela não percebe que é um absurdo. O rapaz estava do meu lado, estava assim, para a cara da mulher. É uma idosa, irmãos. E o marido dela, a cabeça branquinha. E eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus do céu. A pessoa não tem senso do que é certo e do que é errado. Ela não sabe, não é culpa dela. Porque ela se envolve com pornografia. A cabeça fica distorcida, ela acha que todo mundo é igual a ela. E aí, quando nós estamos dizendo, irmãos, leia a Bíblia, irmãos, vá à célula, irmãos, ouve a palavra, venha na igreja, congregue, se relacione com cristão, não se envolva com o mundo, porque você não é do mundo. Não é, irmão. E é para te escandalizar sim, é para negar mesmo, porque você não é daqui. E as leis dessa terra não é para ser normal para você. Quando a pessoa fala, você não gosta, né? Você é crente. Aí você vai falar o quê? Eu sou mesmo. E eu não gosto. E isso é contra a palavra de Deus. Já deixa, aí você prega. Porque aí nunca mais ninguém vai te apontar. Quando eles quiserem fazer as coisas erradas, eles vão sair de perto. Porque já sabe que se falar com você, prega. Fala com fulano não, que daí vai ficar pregando de Deus assim, né? Porque essa é a minha estratégia. Porque você não gosta, é que eu sou. Sabe por quê? Vem cá. Porque a palavra fala isso e fica, ó. Eu malho até. Aí nunca mais fala besteira perto de mim. Conta perto de mim não, né, Ana Paula? Porque não pode, não é? Não pode. Não concorde. Você é de Deus. Essa é sua identidade. Fala, a minha identidade é do céu. Nós temos uma ética cristã. Amém? A Samara, a gente estava conversando sobre fundamentalismo. Mãe, somos fundamentalistas? Eu falei, somos. Mas o meu professor disse que isso não é certo. Eu falei, mas olha, o fundamentalismo é quando ela falou, porque ele diz que as religiões fundamentalistas, elas são extremas, elas matam. Eu falei, sim, o islamismo, né? Tem uma parte do Islã que faz isso. Mas o cristianismo, ele não abre mão de Cristo. E isso é um fundamento.
Tudo que está fora de Jesus é errado. Amém, irmãos? Se a palavra que a pessoa está dizendo para você está fora do que Jesus falou, é errado. Isso é fundamentalismo? É. Mas a Bíblia também ensina que você deve fazer o quê com o próximo? Amar. Esse é o diferencial do nosso fundamentalismo. Nós não vamos matar ninguém porque a Bíblia fala que é errado prostituir. Tipo, aceita Jesus, aceitei, agora eu vou te matar para você ir para o céu. Pá! Isso não pode, porque a palavra fala que ama a Deus sobre todas as coisas e... Irmãos, Deus é perfeito. Olha a perfeição do cristianismo. Nós não podemos fazer mal ao próximo. É um fundamento. Amém? Então, isso é uma ética que nos conduz. Eu devo amar o meu inimigo, respeitar a opinião dele de não gostar de mim. Amém? Porque amar o inimigo não é ser amigo dele. A Bíblia não manda você ser amigo, porque aí ele deixa de ser inimigo. É você entender que a pessoa é livre para não gostar de você. E mesmo assim, você tratar ela bem, você dar respeito a essa pessoa. Amém? Ser educado com essa pessoa. Se ela precisar de você, você vai ajudar. Ah, mas essa pessoa fala mal de você. Essa pessoa, quando você virar as costas, ela vai se aproveitar de você. Mas o que a Bíblia fala? Ame. E o amor, irmãos, é retribuir o bem com o mal com o bem. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Isso é um fundamento e que dá um equilíbrio para nós. O cristianismo é assim. Amém? Quando eu gosto de dar exemplos meu com a Samara, porque como eu tenho muitos anos de igreja, o único contato externo que eu tenho muito forte é com ela, porque ela está na escola. Amém, irmãos? No trabalho o povo mal fala, né, para evitar o confronto. Já estão acostumados comigo. Agora ela tem muitos embates e ela me passa. E aí, uma das coisas que eu acho tremenda é quando a gente assiste anime, ou quando vê algum filme oriental, que a gente vê a cultura deles, né? E aí, quando fala determinada coisa a respeito do equilíbrio entre o mal não ser tão mal e o bem não ser tão bem, eu já falo para ela, eu falo, o que a Bíblia fala a respeito disso? O que a Bíblia fala sobre o mal não ser tão mal? Porque hoje em dia isso é moda, não é? O mal não é tão mal. O que a Bíblia fala disso, irmãos? Tem meio termo? Existe meio termo? Existe, irmãos, tem dois caminhos, o estreito e o largo. Quando você assiste esses filmes orientais, é lindo de se ver, né? As pessoas, elas são maravilhosas. Aquele mal, ele tem uma história por trás dele que fez ele ser mal, né? E que ele não é tão mal, e que você queria tanto que essa pessoa fosse boa, e que ela, né? Aí no fim você fala, nossa, que coisa linda, o budismo é uma coisa maravilhosa. Irmãos, é o que eles mostram pra gente. Mas você tem que ter consciência que Deus, ele não é assim, isso não é verdade. A verdade, irmãos, é quem que é a verdade? Quem é a verdade? Isso é fundamentalismo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ponto final, não tem mais nada. Não tem outra verdade, não tem outra vida, não tem outro caminho, não tem mais nada, irmãos. Jesus e ponto final. E ninguém, irmãos, ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. Eu não sei por que as pessoas esquecem isso e ficam negociando. Não tem como negociar. Você é filho de Deus? É, irmão? Então agora
você vai criar filhos de Deus. Não filhos do mundo. Não filhos que estão compactuando com a cultura do mundo, com a cultura da Paraíba. Porque é cultura da Paraíba. Porque é cultura de Goiânia. Porque é cultura do Brasil. Porque é cultura do sei do quê. Irmãos, qual é? Ensina o que é correto. É uma conversa chata entre mães. Meu filho até hoje acredita no Papai Noel. Não é lindo? Ter uma infância, fantasia. Ah, menina, até hoje eu coloco dinheiro para a fada do dente. E você? Aí as mães tudo rindo, né? Conversando e eu falei, eu vou ter que falar. Eu não queria que ninguém falasse comigo. Aí vai eu, né, irmãos, abrir a minha boca, porque é uma pessoa desagradável. Eu sou uma pessoa desagradável. Aí eu já fico querendo morrer. Falei, olha, minhas filhas nunca acreditaram em Papai Noel, nunca acreditaram em fada do dente, nunca tiveram o coelhinho da Páscoa. Aí todo mundo, suas filhas são infelizes. Eu falei, não, muito pelo contrário. Muito felizes. Você está por fora. Porque eu ensino para elas a verdade. Ela sabe que tem o Papai Noel culturalmente. Ela sabe que tem a cultura do ovo de Páscoa, do coelho. Mas ela sabe a origem da Páscoa e do Natal. O seu filho sabe? Aí fica todo... Porque você tem que falar. De onde que vem isso? Por quê? Porque não fala. É um tal de Papai Noel e presente, enfia presente no menino, chocolate no menino, mas não explica o que é Páscoa, o que é Natal para a criança. Ah, mas é uma criança. Irmãos, a palavra ela é inculcada nos seus filhos desde quando eles entendem que são filhos seus. Desde quando? Desde que nasce. Mamãe, é que a mamãe, sabia que tem Deus? Vamos orar, neném. Vamos orar. Deus. É assim. Desde que nasce, inculca. A Bíblia fala, inculca. Põe dentro, fala de manhã, de tarde, de noite, deitado em pé, andando pelo caminho. Isso é o que, irmãos? É o tempo todo. E a gente não presta atenção nessas coisas. O ser, quando você tem Deus na sua vida, você exala Deus. Você é a flecha. Todo mundo na sua volta acaba sendo flecha sem querer. Para não ser flecha tem que sair fora. Porque não te aguenta. É ou não é? Ou mudar de assunto. Tem que ser assim. Esse é o ser. Todo o trabalho da igreja é consequência daquilo que você é. Você deve ensinar o seu filho a ter vida com Deus. Amém, irmãos? Ensinar para ele que ele tem um destino, que ele tem um propósito, porque ele é o quê? O que ele é? Uma flecha. Amém? E que ele tem um destino, que ele tem um propósito. Vida com Deus, irmãos, não é congregar, não. Propósito não é alvo, não é vir para o culto, assistir o culto, não, irmãos. Você vai fazer o quê? Você vai relacionar com Deus, ter vida com Deus, e Deus vai te falar o que você tem que fazer aqui. Amém? Eu quero ser o ministro de louvor. Aí você é um ministro de louvor aqui, aí você acha que cumpriu o alvo de Deus? Não, isso não é cumprir o alvo de Deus. O alvo de Deus é você ser filho de Deus e manifestar Deus aonde você for. O ministro de louvor é um dos resultados daquilo que você é. Pregador é um resultado. Dança é um resultado de vida com Deus, de você já saber o que você é. Casamento, irmãos, deve ser um resultado de relacionamento com Deus. Você não vai casar com a pessoa ímpia, envolvida com droga, que prostitui. Você não vai fazer isso. Se você conhece a palavra de Deus, isso é burrice, é um tiro no pé, opa, quer morrer? Faz isso não.
Ah, mas é bonito, irmãos, então não casa não. Se é bonito, casa não. Quer pecar? Vai pecar, mas não casa não, irmão. Faz isso não. Vai orar, vai converter, vai para o encontro, depois você arruma alguém para você casar. Porque se você casar assim, você está perdido. Tem propósito, tem flecha, tem nada. Os irmãos estão entendendo? Piorou os filhos, viu, irmão? Porque uma vez que você casa errado e você se separa, você não está seguindo o seu coração e vivendo a sua vida. Você está destruindo os seus filhos. Você está fazendo com que eles sofram. Porque se existe uma coisa mais egoísta do que pais se separarem e largar os seus filhos, sei lá, com vô, com vó, com tio, com primo, isso não existe. A família, ela não deve ser separada. Isso não é de Deus. Não é, isso é errado. Ah, eu já fiz isso. É errado, se arrependa. Cuide direito agora dos teus filhos, porque é responsabilidade sua. Crente que cria filho errado, isso é pecado. Isso é pecado, irmãos. Que coisa feia. Não dá atenção para o seu filho, não cuidar dele direito, não dá educação, não dá amor, não passar um tempo com qualidade com o seu filho. Isso é um absurdo. Um crente não faz isso, não. O crente vive pela família. É Deus e o lar. Você tem que ter isso na sua cabeça firme. Ser. Deus te chamou para constituir família, sim. É homem, mulher e filhos. E cada um tem o seu papel. E você vai criar os seus filhos. É responsabilidade sua criar. Ah, meu pai não me criou, não sou feliz. Problema seu. Arruma um jeito de ser feliz no casamento. Se resolva. Para tudo tem jeito. Você senta e conversa. Porque ninguém é maravilhoso, não. A pessoa que está reclamando tem problema também. Dá para resolver. Irmão, não casou? Se casou é porque tinha um negocinho aí. Não tinha? Vamos resolver. Não seja egoísta. Não seja preguiçoso. Persevere no seu relacionamento. Invista no seu relacionamento. Amor, irmãos, não é Cinderela, não. Não existe fada para ficar dando carruagem e sapato de cristal. Isso aqui é porque você custa dinheiro, irmão. Está achando o quê? E príncipe é rico. Tem castelo. É herança de família. Ó, acorda para a vida. Isso não existe, irmãos. Você tem que trabalhar no relacionamento conjugal. Respeitar o seu marido, saber conversar com ele, tratar ele com decência. A mulher não respeita o marido, fala qualquer coisa, fala na frente dos filhos, fala mal do marido. Que coisa feia. Fala para a mãe, para as primas, para as tias, para as amigas. Que coisa feia. E o homem também faz isso, reclama da mulher o tempo todo. Ah, ela não arruma a casa. E você faz as compras? Paga a água, a energia. Porque a função do marido é ser mantenedor. E se a mulher ela não dá conta da casa, a culpa é sua. Porque você põe ela para ser mantenedora da casa. Aí prejudica a criação dos filhos. Para tudo tem um lugar. Se você não consegue ser mantenedor, divide o papel da casa. Ajuda na casa, na criação dos filhos. Você casou para ter um companheiro ou para ter um escravo? Sexual, doméstico, financeiro. É o quê? Respeita a pessoa. A inteligência, a individualidade da pessoa. Tem que ter respeito, irmãos. Falar com educação. Esse negócio de gritar, de dar nome. Que negócio é esse? Lá em casa não tem isso, não. Mas não tem mesmo. Falou alto, eu já apelo já. Ninguém fala alto com ninguém. Não gosto. Falou alto, eu já acho ruim. Está falando alto por quê? Você fala o que for preciso, mas fale com educação.
E o negócio de falar e sair andando e virar as costas. Não. Senta aqui, vamos conversar. Vamos aqui, olha aqui. Vamos falar direito. Sem sair correndo, gritando, batendo porta, derrubando as coisas. Não. Senta aqui, vamos conversar. Irmão, ser flecha não é estar aqui dentro com mão levantada. Ai, glória a Deus. Não. Isso não é ser flecha, não. Ser flecha é ser casado. É cuidar de filho. É dar o sustento dentro de casa. É ter tempo de qualidade com a sua família. Isso é ser flecha, irmão. Vir aqui, cara, qualquer um faz. Se você for ali pegar um mendigo bêbado, prostituta e trazer ele aqui, ele faz isso. Porque o poder de Deus se manifesta onde ele quiser. Independente do vaso. Amém? Mas isso não é ser flecha. Em nome de Jesus, entenda. E como que você vai criar flecha se o seu lar é destruído? Se o seu casamento não presta, se a sua boca é horrível. É impossível, irmãos. Não tem como. A Bíblia fala como sai água doce e água amargosa do mesmo canto. Como pode? Não existe isso. Ou você é, ou você não é. Você tem que dedicar a sua vida ao Senhor. Consagrar os seus lábios a Deus. Todos os momentos. Não é só louvando, não, irmão. É no trato. No dia a dia. Amém? Ame o Senhor com todo o seu coração. Deuteronômio 6, 5, 9. Se puder pôr para mim. Vou finalizar. O pastor pregou, culpa dele. Deuteronômio 6, 5, 9. Ama o Senhor seu Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. De todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. 9. Escreva-as no batente das portas de sua casa e em seus portões. Isso aí foi quando o povo de Israel estava indo, morar num canto onde era assim de gente estranha. Saindo do Egito e indo para onde? Para Canaã. Ia morar lá. Não é para se misturar com quem? Com o povo da terra. Não se misture com o povo da terra. É para fazer isso aí, ó. Isso é para você. Amém? Como que você vai ensinar seus filhos se você não ama o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e força? Ele fala para ensinar com persistência. Com persistência aos seus filhos. Você não lê nem com persistência, como é que ensina? Você nem investe no seu casamento, porque tem preguiça. Não toma um banho, não compra uma roupa, não arruma o cabelo. Ficam as mulheres velhas tudo largadas dentro de casa. O marido chega, não tomou nem banho, está com um coque no cabelo. Que coisa mais desmaranhada. Pode não, irmãos. Aí vem para a igreja, vem linda. O marido fica, putz, não fica... Passa perfume, arruma, vem para a igreja toda arrumada, linda. Chega em casa, tira a roupa, põe aquele negócio, faz o coque no cabelo. Aí, ai, que horror, mulher feia. Oxi. Vou falar um negócio para você. Homem crente não é fácil, não. Ô, mulherzinha abençoada. Tem que se arrumar, irmã. Uai, olha, quando o seu marido está em casa, se arrume, minha querida. Passe perfume também, arrume o cabelo. Em nome de Jesus. Tá? Arrume o cabelo. Tome um banho. Passe o perfume. Não deixe o perfume só para ocasiões especiais. Que não é o seu marido, não. Oxi, bichinho. Aí quando ela sai para o trabalho ou quando ela vai para a igreja, ó. Mas quando está em casa, só a graça do Senhor Jesus. É um dragão. Agora, os homens também, por favor, viu, irmão? Se organize.
Tome banho, homem sujo, a pior coisa do mundo. Fedido, peidorreiro, arrotão. Ah, não. Só a graça. Porque quando folga, só a graça. Homem é folgado. É folgado. Tem que vestir roupa limpa, tem que ser cheiroso. Homem, se não for cheiroso, não tem graça. É, chulé, né, pastora? Ela está falando ali, chulé é um negócio absurdo. Ter, irmãos, né? Ser, ter e fazer. O ter fala de uma missão específica. Como que você ensina a missão? Foi o que eu falei aqui. Não é vir para a igreja. Não é você vestir de crente e vir para a igreja. A missão, você não ensina. Você mostra para o seu filho que ele tem a missão. Mas isso ele vai buscar aonde? Em Deus. Para isso, você tem que ensinar o caminho. Você tem que pôr a palavra, você tem que mostrar como se faz, você tem que ensinar o seu filho a fazer. Eu vejo crianças na internet rebolando, dançando coisa muito difícil, dançar. Uns requebra assim que eu, caramba, que menino, como é que ele dança? Igual um adulto. Por que a criança faz isso? Porque ensinar, irmãos. Se uma criança consegue fazer aquilo para o mundo, o que uma criança não faz para Deus, irmãos? Aí o pai fica, ai, bichinho, deixa em casa, o culto é muito alto o som, dá o ouvido. Mas os ímpios pegam os filhos, leva para o boteco, fica, uns paredão desse tamanho, rachando, e os meninos tudo lá. É ou não é? O capeta pode, para Deus não. Porque tem que preservar a criança de Deus, mas do diabo você pode expor. Que conversa, irmãos. O filho aprende a fazer o que é certo vendo o pai fazer. O ter, a missão, ele aprende com você vendo a sua missão. Por que o filho quer ser bombeiro como o pai? Quer ser médico como o pai? Eu quero crescer, quero ser meu pai. Por quê? Porque ele vê. E ele gosta. Ele quer. Eu quero casar, quero ter uma família. Quero isso, quero ter uma casa, quero não sei o quê. Por que a criança pensa isso? Porque ela vê. Ela vive. Se você não trouxer ela para cá e deixar ela viver, ela não vai querer. E a criança é criança, irmãos. Você inculca ela com 10 anos. Depois ela vira adolescente e ela tem uma personalidade. Não adianta bater, não. Isso é parte da pessoa, faz parte do caráter dela. Aqui está falando no livro que âncoras emocionais, elas são formadas pelos pais. Âncoras emocionais são coisas boas e coisas ruins, que motivam a pessoa a fazer algo ou que impede ela de fazer. Vamos pegar Samuel da Bíblia? Samuel estava no templo desde criança. Ele sabia a missão dele? Sabia, irmãos? Ele sabia o que estava acontecendo com ele? Não, ele era uma oferta. Mãe dele ofertou ele, irmãos. Ele não sabia, ele só sabia que estava lá no templo. Lá. Tá, beleza, estou aqui fazendo as coisas. De repente, Samuel, oi, diga aí. Fala aí. Não estou te chamando, não. Por quê? Tá, vou dormir. Samuel, Deus falando com ele. Ele estava nem todo viajando. Não foi? Sabia não, irmãos. Mas ele estava no ambiente. Estava no propósito, ele tinha algo para cumprir. E ele foi e cumpriu. Amém? Filho, você ensina dessa forma. Você tem que pôr ele ali, dentro da situação, para ele seguir o propósito. E, quando a gente fala de memória, a Bíblia fala muito de memória. Jeremias dizia o quê? Traz na memória aquilo que me dá esperança. Jeremias fala isso. Salmos fala muito sobre memória. Anota aí, Salmos 77, 11. E o que os pais, como os pais formam âncoras saudáveis e emocionais? Pela conduta, né? Mostrando uma figura paterna forte, uma figura materna forte, com atividades conjuntas. O que eu lembro muito do meu pai? O que o meu pai fazia? Direto, sempre, todo domingo. O que você fazia? Jogava bola. Eu lembro muito disso. Tenho muitas memórias, muitas lembranças. A gente morava praticamente no clube da Tele Goiás.
Eu tenho memória. Eu lembro quando eu comi meu pai, ele abriu uma conta lá no negocinho de vender doce, né? Ele falava assim, a minha matrícula é 2993. Você dá lá que eles te dão o que você pedir. Irmãos, eu nunca tinha comido sonho na minha vida, né? Eu vi um negócio lá, eu falei, o que é aquilo ali, hein? Ele é um sonho, eu comi 3, quase que eu morro. Mas pense num negócio bom. Uma vez eu comprei uma caixa de babalu, assim, chupei tudo. Em cima do... Não tem um trepa-trepa? Eu subi lá em cima, peguei a caixa de babalu, fiquei comigo, chupei tudo. Mas ele jogando bola, e ela lá, torcendo por ele, e eu, ó, comendo. No final, ele pagava a conta, estava de fogo, tinha bebido, não via nada, pagava, achava que era de cerveja, era de comida. E não era eu sozinha, não, o Kim fazia também. Mãos do céu. É a lembrança que eu tenho. Qual é a sua lembrança emocional? Qual é a sua âncora emocional? Quando você está em momento de dificuldade, o que te sustenta? Você tem um versículo que acalma seu coração? Você tem uma palavra que te motiva a prosseguir? Você lembra das pregações, da célula? Tem uma pessoa que te ajuda quando você está com problema? Agora, deixa eu te perguntar, você que é pai, você é uma figura materna e paterna para o seu filho? Você é exemplo? Você tem formado memórias emocionais adequadas? Tempo de qualidade com a sua família? Tem feito isso? Se não, tem que corrigir. Amém? Corrija imediatamente. O que você tem feito para o futuro do seu filho? Como você tem motivado? É muito fácil você ver seu filho fracassar em algo e você pôr a culpa nele. Falar que ele é preguiçoso, que ele não se esforça. A culpa não é do seu filho, a responsabilidade do seu filho é sua. Fala, é minha. Porque Deus é responsável por você, amém? Ele cuida de você. E Ele assume tudo, é só correr para os braços dele que Ele resolve. Agora, você é responsável pelo seu filho. O resultado da vida dele é responsabilidade sua. Ah, mas ele escolhe. Sim, ele escolhe. Ele tem âncoras emocionais que vão movimentar a vida dele. E ele vai fazer escolhas em cima disso. Amém, irmãos? Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos, que eu vou fazer uma oração. Senhor, eu venho colocar aqui toda a sua igreja diante da tua presença. Nós estamos aqui hoje, eu quero a música, tá, Bel? Pode pôr. Nós estamos aqui hoje, colocando as nossas vidas diante do Senhor, mostrando para o Senhor que nós temos fraqueza, dificuldade, limitações. Precisamos sim mudar a nossa mente, porque nós somos filhos de Deus. Temos uma missão e precisamos cumprir o propósito do Senhor. Que o Senhor nessa noite pode abrir a mente e o coração dos teus filhos e mostrar a responsabilidade de cada um consigo mesmo, com aquilo que o Senhor deu para eles, com as bênçãos em suas mãos, com o seu trabalho, com a sua família, com os seus filhos. Que o Senhor nos ajude a ser responsáveis com tudo que o Senhor tem nos dado. Que nessa noite o Senhor possa mudar a mentalidade dos teus filhos e que eles possam se arrepender de não serem responsáveis com o que o Senhor tem dado. Faça a sua oração. Eu vou deixar essa música rolar um pouquinho e eu vou deixar você falar com o Senhor. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Pastor Evandro. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falar
teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Faça a sua oração. Vem, filho amado, Aquilo que você estiver em falta, fala com Deus. como estás. Peça auxílio do Espírito Santo para Ele te dar entendimento, para Ele te dar direção. Se você precisar essa noite pedir perdão aos seus filhos, peça. Se você precisar pedir perdão aos seus pais, peça. Se arrependa. Retome o caminho correto. Nunca é tarde para recomeçar, para obedecer a palavra de Deus. Nós temos uma missão de atingir o alvo, de sermos uma família sacerdotal, acima de tudo. Assuma o seu papel e a sua responsabilidade diante de Deus. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim, ouça Ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem em meus braços, vem descansar no meu amor. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, deixa-me olhar. Eu sararei. Vem, filho amado, vem como estás. O Pai chama, vem, 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 filho amado, vem como estás. Apenas vem, 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 filho amado, vem como estás. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Abaixa só um pouquinho, pastor Evandro. Queria chamar o pastor Paulo Batista aqui. Pode deixar um pouquinho a música de fundo, não tem problema não. Irmãos, quero dizer para os irmãos que o maior exemplo da minha vida é meu pai. De homem, de servo, de pai, de esposo, de amigo, de vô. É o maior exemplo que eu tenho. Meu pai sempre leu comigo, sempre cuidou de mim, assistia filme comigo, me levava no parquinho.
Ele nunca brigou com a minha mãe, nunca discutiu com ela na minha frente. Quando ele decidiu ser crente, eu não acreditei nele. Mas ele me mostrou como servir a Deus. E depois de muito tempo, eu entendi quem era Deus através da vida dele. E foi tão forte, tão forte, tão forte, que o namorado que eu tinha na época e a minha melhor amiga converteu junto. E hoje, gente, o meu casamento, o Evandro se converteu junto comigo por causa do testemunho dele. E eu sou casada com ele, nós estamos aqui. É uma aliança muito grande. A paternidade é algo muito sério. A âncora emocional é algo muito forte. Eu lembro uma vez que eu estava brigando com não sei quem, e não sei quem estava fazendo não sei o que comigo, e eu reclamando com meu pai, reclamando. E ele falou assim: você está com pena de você mesmo? Me deu uma raiva dele falar isso. Eu falei: eu não tenho pena de mim. Ele falou: você tem sim. E sempre quando eu estou no meu trabalho, que alguém faz algo comigo, que eu me sinto injustiçada, e que às vezes eu quero parar, que eu não quero fazer, ou mesmo na igreja, quando alguém faz algo comigo, ou fala de mim, ou faz alguma coisa nas minhas costas, e eu fico com muita raiva, e eu falo: Deus, por quê? Eu faço tudo o que o Senhor quer. E eu lembro da frase dele: você está com pena de você mesmo? E eu começo a rir na hora, eu falo: shh, não, estou com pena de mim mesma. É uma âncora emocional, irmãos. Amém? Os irmãos têm que entender que isso é muito importante para os teus filhos. E isso vai formar o caráter e a personalidade de pessoas que vão formar outras. E Deus, Ele quer que você entenda isso essa noite. Amém? Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Olha pra mim, Ok. Não vale fazer eu chorar, né? Só um pouquinho em pé, irmãos. Escute. Diga comigo: desde o ventre, os nossos filhos são gerados pelo Espírito Santo. Talvez você não teve a oportunidade de gerar os seus filhos desde o ventre, através do Espírito Santo. Mas existe uma coisa, uma porta aberta que é possível. Talvez o seu filho hoje não corresponde ao seu entendimento bíblico de filho. Eu quero te dizer: não desista dele. Faz o que é certo. Seja pai, seja mãe. Mulheres, leia. Pastora Ana Paula tem essa liberdade toda, mas ela é submissa ao marido. Aprendeu o quê? O mundo não sabe o que é submissão. Você que é mãe já teve o seu bebê. A hora que o seu bebê está novinho aqui no colo, mamando ou não, ele é submisso os seus cuidados. Quando a Bíblia fala de submissão, fala disso. Dê um jeito de entrar nos cuidados do seu marido. Lembre que ele tem debilidades, limitações e fraqueza. Busque a Deus para que você passe por isso. E chegue no coração dele de tal forma que ele cuide de você, que ele zele por você. Às vezes ela está dormindo, eu olho. Por várias vezes vi ela com 16 anos. Inocente. Sabe a meninona grandona que não tinha pecado? Era essa aí.
Você precisa visualizar isso. Escuta, quando você se movimentar na sua casa, não torne raso ninguém, principalmente a sua esposa. Porque às vezes ela faz alguma coisa que não te agrada, marido, e você não movimentar, a hora que movimenta o que fala, ou na sua ação, você diminui ela como mulher, como mãe, como esposa. Isso é uma covardia sem tamanho. E eu falo aqui, não adianta. Não existe mulher que manda em homem. Por causa da igreja e Cristo. Amém? A mulher representa a igreja. E o homem precisa representar Cristo dentro de casa, amados. Olha como Cristo ama a igreja, ama a sua esposa dessa forma. Se a natureza sua é bruta, é irregular, volátil, vem para cá. Vem para aqui. Você pensa que eu consegui isso como? Aqui, amado. Andei muitos dias sozinho, eu e Deus, para controlar minhas emoções. E olha que eu sou mau. Eles me conheceram antes. Alguns amigos que estão vivos hoje, poucos da minha época estão vivos. Morreram assassinados de alguma forma. Mas os poucos que estão vivos falam assim: eu não acredito que você é pastor. Mas escute, se alguém te ferir, principalmente da sua casa, homem, não reaja. Não reaja. Pense uma forma de agir de tal forma que você não diminua ninguém. Antes, potencializa. Porque a sua família será de excelência, amém? A pastora Ana Paula, por si só, é um testemunho vivo. Eu tenho meu filho Marcos, 2,2 metros. Mas eu sei por que ele mandou os meninos para cá. Não é? Porque ele sabe como a gente age, como fala. Aqui tem alguns filhos que eu cuido, e às vezes no segredo, sem comentar com os pais. São filhos que desejam ser filhos. Deem chance para os seus filhos ser filhos, amado. Não passe do limite, sabe? Não olhe pela debilidade, fraqueza ou limitação dele. Olha para eles e veja como perfeito e haja como perfeito, porque o Senhor, através do seu Espírito, vai compensar. Amém? E vai curar eles de dentro para fora. Olha, o Senhor me mandou para cá, para cuidar de gente. Eu gosto de gente. O que eu gosto dessa igreja é que são pessoas que têm potencial diante de Deus, amém? Você que está vivendo o que está vivendo, porque Deus te colocou aí, e Ele sabe que você é poderoso para dar conta do recado. Busque a Ele, porque Ele vai te falar como fazer. Quem diz amém? Põe a mão no seu coração. Fala assim: Senhor, em nome de Jesus, como está escrito em Atos 3,19, eu me arrependo dos meus pecados. Se porventura, Senhor, faltei com a minha casa de forma tal que no meu agir eu impedi que meus filhos fossem flechas, nesta noite nós pedimos a Ti perdão, porque a Tua palavra fala, e eu exijo que ela se cumpra na minha vida,